A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Bela Vista Evangélica. Desde já eu quero pedir a você para estar deixando aí o joinha no vídeo, deixa o like aí no vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal, porque quanto mais tiver joinha no vídeo, o que acontece? O YouTube compartilha o vídeo com mais pessoas que porventura venham se interessar pelo conteúdo, porque o sinal de joinha significa, quando você dá o joinha no vídeo, significa que você gostou do conteúdo, tá certo? Você gostou do vídeo. E desde já eu quero estar pedindo a você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá certo? Inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. E vale compartilhar, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, através deste canal. Vamos aqui para o conteúdo. Hoje eu vou estar aqui meditando juntamente com você na palavra de Deus que está em Daniel, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo de número 1 a seguir. Daniel, capítulo 6, versículo 1 a seguir, que diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, e que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes disse conta para que, ou seja, para que os presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre destes 3 príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes
capitões e governadores tomaram conselhos a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Ó, meus amados irmãos, nós vamos continuar lendo depois aqui. Interessante que aqui a palavra de Deus, ela nos fala sobre aquele jovem chamado Daniel. Ele que era um dos que foram levados cativo de Judá para a Babilônia. E o que acontece? A palavra de Deus diz que Daniel, ele se destacou bastante no reino, tanto no reino de Nabucodonosor, como também no reino do filho dele, Beltesazar, e também ele estava se destacando também no reinado de Dário. Porque Daniel, ele tinha um espírito excelente, ou seja, era uma pessoa muito sábia, era dotado de sabedoria. E além disso, Daniel tinha o dom de interpretar as visões que era dada através de sonhos. Daniel conseguia interpretar os sonhos das pessoas e até mesmo as visões que Deus dava para ele em sonho, ele conseguia interpretar facilmente. Enfim, Daniel, ele tinha esse dom de Deus. E na questão do reino, ele era uma pessoa muito inteligente, dotado de sabedoria, de estratégias. E o que acontece? A palavra de Deus diz que o rei Dário constitui 120 presidentes ou príncipes, porque aí vai dependendo aí da versão aí da sua Bíblia, entendeu? Então foram constituídos esses 120, só que dentro desses 120 tinha mais o que? Tinha 3, melhor dizendo, dentro desses 120 tinha 3 presidentes que foram escolhidos para ser, como é que diz, tipo um comandante, e comandava todos aqueles demais príncipes, né? E o que acontece? A palavra de Deus diz que Daniel era um desses 3, mas ele tinha um espírito excelente, que ele achou graça diante do rei Dário. O rei Dário estava até mesmo pensando em constituir Daniel sobre todo o reino. Imagina aí, governar tudo.
Ele seria espécie de governador naquela época. Ia tomar conta ali de todo o reinado. Ia ficar em cargo dele. Como aconteceu ali com José no Egito. Então era semelhante a mesma coisa, né? E o que acontece, meus amados irmãos? A palavra de Deus diz que existia ali aqueles homens, colegas de Daniel, que por causa disso começou a ter inveja de Daniel. Aqueles outros demais príncipes e presidentes começaram a ter inveja de Daniel por causa disso. O que é que a palavra de Deus revela para nós neste momento? A palavra de Deus fala claramente que nós sabemos, meu irmão, que esse espírito da inveja é desde o princípio do mundo, desde o princípio da criação, que a gente vê esse espírito da inveja atuando, como por exemplo, atuou ali na vida de Caim para ferir Abel de morte, atuou na vida de Saul contra Davi, para que Davi não reinasse, atuou na vida dos irmãos, né? Dos irmãos de José, porque José teve aqueles sonhos e contou para seu pai e seus irmãos. Enfim, nós podemos ver na Bíblia, a Bíblia registra várias passagens onde fala sobre pessoas que tinham inveja. Pessoas que verdadeiramente deixou o espírito da inveja se apossar deles. Mas aqui também não é diferente também na vida de José. Daniel, né? Aqui também não é diferente na vida de Daniel. Daniel foi vítima também da inveja. Aqueles homens ali, príncipes, colegas de Daniel ali no reinado de Dário, eles começaram a ter inveja de Daniel. E por eles terem inveja de Daniel, o que acontece? Eles queriam derrubar Daniel. Queriam pegar Daniel em qualquer falha para prejudicar a vida de Daniel. Também, meus amados irmãos, não é diferente nos nossos dias de hoje. É por isso que nós temos que verdadeiramente estar sempre vivendo em oração. Nós temos que estar verdadeiramente entregando a nossa vida ao Senhor, de corpo, alma e espírito. Nós temos que verdadeiramente estar em sintonia com Deus, porque nós sabemos que as coisas é difícil nos dias de hoje. Se naquele tempo as coisas já eram difíceis, com certeza, pode ter certeza, meu amado irmão, que hoje as coisas estão pior. Esse espírito da inveja, espírito do olho gordo. Mas, meu amado irmão, o nosso Deus, Ele é maior para nos dar graça, para nos dar livramento. Assim como aqueles príncipes fizeram contra Daniel para querer pegar Daniel em alguma falha, com certeza tem pessoas também que agem dessa mesma forma. Talvez eu estou falando com você que é vítima disso. Talvez você é perseguida no seu trabalho. Você é perseguida, talvez até mesmo entre seus vizinhos. Talvez você é perseguido na escola onde você estuda ou trabalha. Talvez você é perseguido até mesmo, por incrível que pareça, que não deveria acontecer, mas acontece. Talvez até na igreja onde você congrega, onde você pertence. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero dizer uma coisa para você.
que maior é Deus que está na tua vida para te dar vitória. O que acontece é que você tem que permanecer firme. Basta você permanecer firme, servindo a Deus com sinceridade. E não se preocupar com aqueles que ficam olhando para as falhas, querendo pegar você em alguma falha. Nós sabemos que tem pessoas que muitas das vezes usam até mesmo decreto para prejudicar o homem de Deus, a mulher de Deus. Como por exemplo, nós podemos ver claramente que aqueles homens fez com que o rei Dário assinasse um decreto maldoso contra Daniel. Eles procuraram várias falhas em Daniel para acusar ele dentro das leis dos Médios, dos Pérsia, dentro da lei ali do reinado de Dário, mas não conseguiu achar nenhuma falha, nenhum vício havia nele. Quer dizer, ele era uma pessoa que simplesmente cuidava do seu trabalho, era uma pessoa que fazia tudo com honestidade e não praticava nada ilícito ali no reino. Ele fazia tudo correto. E aí eles falaram, não, no reino, na lei do reino nós não podemos acusar ele, mas nós vamos criar uma lei aqui, vamos fazer um edito, que esse edito seja vamos pegar ele na fraqueza. E que fraqueza é essa? Na lei do seu Deus, ou seja, contra a lei do Deus de Daniel, que é o nosso Deus. E ali, sabendo que Daniel orava 3 vezes por dia, o que acontece? Fez esse decreto maldoso, dizendo, no espaço de 30 dias, ó rei, qualquer que fazer petição a Deus ou a ti, ou seja, ou melhor dizendo, ou outro homem que não seja a ti, né? Qualquer pessoa que fazer petição a Deus ou a homem que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja, meus amados irmãos, a maldade desse povo, a maldade desses homens, veja só. Mas a palavra de Deus diz que Daniel não temia. O que acontece? A palavra de Deus diz que o rei Dário assina o decreto. E veja bem o que a palavra de Deus diz. Versículo de número 10. Dario, pois, ou seja, Daniel, melhor dizendo, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava glórias diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Olha só, ele não temeu. Ele simplesmente, quando ficou sabendo do decreto, disse, pois é, não vou obedecer esse decreto. Porque Daniel, irmão, ele confiava, não era em homens, mas ele confiava em Deus. Assim é conosco. Nós temos que confiar não em homens, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Porque o nosso Deus é quem nos guarda. O nosso Deus é quem nos dá o livramento.
Nós temos que verdadeiramente perseverar firme com o Senhor. Nós temos que ser pessoa constante, não devemos retroceder nos nossos objetivos. Pode estar a perseguição que for, mas nós temos que confiar no Senhor. Versículo de número 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Está vendo aí? Eles acharam Daniel orando e suplicando a Deus. Porque ele já sabia, irmãos, eles já sabiam disso. Eles fizeram isso mesmo, só uma armação para prejudicar Daniel. E o que acontece? Deus, ele fala com você neste momento. Estão fazendo armação contra a sua vida para querer te prejudicar. Mas não se preocupe, porque maior é Deus que está na tua vida. Ele é fiel para te dar vitória, para te livrar. E disse no versículo 12: Então se aproximaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo o homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Olha só a trama, né? Ainda jogaram na cara do rei, tá? Ó rei, né? É uma lei. Aí veja bem aqui no versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que não, deixa eu ler aqui de novo, é certo. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito causa de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha só, faz a sua oração, tá vendo aí? Ele já sabia. Ele já sabia disso aí. Então eles jogaram na cara do rei. Diz: ó rei, o senhor fez esse edito. Agora Daniel tem que ser condenado. Porque ele estava orando, ele estava suplicando, fazendo súplicas, orações ao seu Deus. Meu amado irmão, é por isso que nós temos que ter cuidado. Nós sabemos que tem pessoas que formam panelinha para querer prejudicar o homem de Deus, a mulher de Deus. Nas nossas orações, das coisas que nós temos mais que orar é para Deus repreender, para Deus quebrar as panelinhas que muitas das vezes pessoas fazem para querer prejudicar as outras pessoas. Se você está sendo vítima disso, confia no Senhor, porque o Senhor é fiel para te dar vitória. Não há panelinha, pode vir panelão contra a tua vida, mas maior é Deus para te dar vitória.
Versículo 14. Quando então o rei, ou seja, ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para o salvar. Olha só, eles tentaram, ou seja, o rei tentou livrar Daniel, né? Ele tentou. É assim, irmãos, que sempre acontece. Quando tem pessoas para te perseguir, para querer te derrotar, sempre Deus levanta alguém para te dar vitória, para te salvar. E o que acontece? Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos médios e dos persas que nenhum edito ou ordenância que o rei determinar se pode mudar. Tá vendo aí? Aqui o que eles querem dizer o que com isso? É tipo, eles estavam fazendo tipo uma chantagem contra o rei. É, uma chantagem. É tipo como se fosse uma ameaça. Não pode revogar a lei. Mas, meu amado irmão, quando Deus quer agir, não tem decreto, não tem lei, não tem edito, não tem nada que prevalece contra o servo de Deus. A mesma coisa, se estão fazendo edito contra você, se estão fazendo decreto contra você, maior é Deus para te livrar, para te dar vitória. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançara na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu constantemente serve, ele te livrará. Olha só. Aí Dário disse: eu não posso fazer nada por você, Daniel, mas Deus pode. Ele te livrará. É como se ele estivesse dizendo: quem sabe Deus te livra, né? É como se ele estivesse dizendo assim: eu não pude fazer nada, mas quem sabe o teu Deus te livra. Mas o nosso Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Quando o limite do homem chega, é aí onde começa o agir de Deus, porque o nosso Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha só, o rei selou Daniel, o rei selou ali, né, ou seja, colocou, melhor dizendo, colocaram ali a pedra na cova, na boca da cova, e o rei selou com o anel dos seus grandes, e com o seu anel, né? E o que acontece, meu amado irmão? Deus, veja o que Deus fez na vida de Daniel. Olha só. Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões. Deus não poderia ter livrado? Poderia. Mas por que não livrou? Porque Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Muitas das vezes você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida.
Muitas das vezes você está passando por uma aflição, por uma luta, por uma perseguição, humilhação. Você diz: Senhor, mas eu não te sirvo, por que está acontecendo isso comigo? Deus, ele tem os seus propósitos. Deus, ele permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões. Mas veja bem o que aconteceu. Aqui no versículo 18: Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Olha só. O rei ficou preocupado ali com Daniel, porque o rei gostava muito de Daniel. O rei se angustiou que não quis nem comer. Tem gente que fala que o rei jejuou, mas na verdade que esse jejum que o rei fez não foi nenhuma consagração a Deus, nada disso, pelo contrário. O rei aqui ficou sem querer comer e sem dormir por causa da angústia que ele ficou, porque ele gostava muito de Daniel, ele tentou livrar Daniel, mas não conseguiu. E diz assim, 19: E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu constantemente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Olha só. Veja bem a resposta de Daniel. Aí Daniel, versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha só. Veja bem, Daniel, Deus permitiu que Daniel fosse para a cova dos leões. Mas a maior vitória de Daniel, sabe qual foi? Que Daniel não foi devorado pelos leões. É assim que acontece na minha vida, na tua vida, meu irmão. Muitas das vezes nós queremos receber vitória da parte de Deus de uma forma, mas muitas das vezes Deus está trabalhando de forma tão diferente que nós nem imagina. Em versículo de número 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou trazer mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Está vendo aí? Olha a importância, irmão, de nós crer em Deus. Quando nós cremos em Deus, o nosso Deus, ele nos livra. Ele envia anjos para nos guardar. É por isso que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Louvado seja Deus. 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinha acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não
tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagalharam todos os ossos. Olha só. É assim, irmão, que Deus faz. Olha só. É como diz o ditado. Já viu aquele ditado que diz: o feitiço vira contra o feiticeiro? Foi isso que aconteceu contra os colegas de Daniel, que estava perseguindo a Daniel. Foi isso que aconteceu. Nós não podemos, irmão, desejar o mal a ninguém. Mas a própria Bíblia mesmo diz que tudo aquilo que nós fazer, tudo aquilo que nós vamos, daquilo que nós praticamos, nós vamos sofrer as consequências. Se você fazer o bem, você vai colher o bem. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, isso ele ceifará. Assim diz a palavra de Deus. É por isso que nós temos que plantar o bem, para colher o bem. Porque se nós plantar o mal, como esses homens fez, com certeza a recompensa vai vir com o mal. E versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que morava em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens trema perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Olha só. Aquele decreto que os homens fez, o que acontece? O decreto foi mudado. Aquele decreto maldoso, o que acontece? Foi totalmente mudado. Agora, o decreto era esse, que todo homem tinha que tremer e temer o Deus de Daniel. Não poderia falar blasfêmia contra o Deus de Daniel. Por quê? Porque se fizesse, a coisa era feia. E o versículo 26, deixa eu ver se é o 26. 27 agora, deixa eu ver, 27. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou, aqui já é o 28. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Olha só. Veja bem, irmão. É assim que Deus faz. Aqueles homens queriam perseguir a Daniel. Queria ver o fim de Daniel. Não queria ver o sucesso de Daniel. Mas o que acontece? Deus o abençoou. Daniel foi próspero. E é assim que Deus faz. Quando você serve a Deus, teme a Deus com fidelidade, quando você procura fazer as coisas com honestidade diante de Deus e diante dos homens, o que acontece? Deus, ele te recompensa. Pode vir a luta contra você, pode vir a perseguição, mas Deus, ele te honra, Deus, ele te exalta. Deus, ele é contigo, aleluia, para te abençoar, para fazer você prosperar em todas as áreas. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa estar abençoando você
e sua família, em nome de Jesus, dando assim uma ótima terça-feira, hoje 16, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso, 16 de maio de 2023. E se você vai por acaso ouvir em outro dia, que seja um dia abençoado para você, uma noite abençoada para você, em nome de Jesus, amém? Você que vai ouvir em dias e horários diferentes, amém? Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fique todos na paz do Senhor Jesus, um forte abraço e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, já fui!